Oi, gente. A mensagem de hoje tem um tema: não temas, Jesus está no barco. Essa mensagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que está aqui em Mateus, com o tema Jesus acalma a tempestade, onde eu trouxe ela para o tema não temas, Jesus está no barco. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus está no barco, Jesus está no controle. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Então os discípulos estavam no barco, Jesus estava com os discípulos no barco, e Jesus estava ali dormindo naquele momento. E de uma hora para outra, a palavra diz, de repente, abateu-se uma grande tempestade. E aquela tempestade era tão forte que a água estava inundando o barco, quase ali afundando aquele barco. E os discípulos foram então a Jesus com medo, temendo de medo, e acordaram ele, dizendo: estamos morrendo, vamos morrer. E Jesus: não temas. Ou seja, não temas, eu estou aqui. O vento balançou, aqui é um trecho de um louvor, que a gente tem ouvido aí, que diz o seguinte: o vento balançou o meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Olha que coisa forte, O vento balançou o meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Era isso que aqueles discípulos sentiram, Eles sentiram aquele vento balançando o barco, o medo cercou, tomou conta deles, e eles falaram: esse barco vai afundar e nós vamos morrer. Em alguns momentos em nossa vida, o vento balança o nosso barco e temos medo. Em alguns momentos em nossa vida, o vento balança o nosso barco e temos medo. Qual é o vento que está balançando o seu barco neste momento? Olha a pergunta. Qual é o vento que está balançando o seu barco neste momento? Qual que é este vento? É a doença, o desemprego, a perda de um parente, a ansiedade, eu não sei, mas a dificuldade financeira. Qual é o vento que está balançando o teu barco neste momento? Qual é o vento que está trazendo sofrimento, angústia, depressão, desespero para a sua vida? Qual é o medo que está te abatendo e te fazendo ficar desanimado? Se vem a tempestade, vem o vento e o seu barco balança. E se ele balança, vem o que? O medo. Então qual é o medo que tem vindo sobre a sua vida? Qual é o medo que tem te abatido, tem feito você ficar prostrado? Qual é o medo? Mas tem uma palavra para você. Clame ao Filho de Davi e ele te ouvirá. Aqueles discípulos clamaram a Jesus, acordaram Jesus. Mestre, acorda, senão vamos morrer. Clame ao Filho de Davi, clame. Quando Jesus repreendeu o mar e ao vento, houve bonança. Quando Jesus ordenar o vento que balança o seu barco, vai se acalmar. Olha isso aqui, Quando Jesus ordenar o vento que balança o seu barco, vai se acalmar. Em nome de Jesus. Este vento que está balançando o seu barco, quando Jesus declarar uma palavra de ordem, ele vai se acalmar em nome de Jesus. Apenas creia, tenha fé. É o que Jesus disse para os discípulos: tenham fé. Não sejam de pequena fé, mas tenham fé. Tem coisas que só Jesus pode fazer em sua vida e mais ninguém. Só Jesus pode trazer salvação para a sua vida. Só Jesus pode preencher o vazio
teu coração. Só Jesus pode trazer o perdão para o teu pecado. Só Jesus pode mudar a sua situação. Fique com Deus e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.